Saúde a todos meus irmãos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson. E venho com uma pequena reflexão a respeito de uma certa comparação quando Jesus, o próprio, começa a explicar, falar a respeito da parábola do trigo e do joio, que se encontra no livro de Mateus, de capítulo 13. E eu teria achado muito interessante em relação ao santo e o profano. Aleluia, que o povo também já não conseguiria entender a diferença no meio do povo de Deus. E isso é o que eu vim trazer em relação a essa parábola que se encontra no capítulo 13, do verso 24 ao 30 do livro de Mateus, que diz assim, propôs-se-lhe, aleluia, uma outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem se fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos, aleluia, arrancá-lo? Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atirai-o em molho, aleluia, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus queridos e amados irmãos, essa pequena reflexão é nada mais nada menos do que Jesus falando a respeito de um ato presencial que estava se acontecendo. Ele começa a falar de um presente, manifestando uma certa revelação, falando do futuro. E quando ele começa a falar a respeito desta parábola, os seus próprios discípulos que andavam com o próprio Senhor, o nosso Senhor e consumador de nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, eles não tiveram compreendido aquela parábola, porque era algo que Jesus estava falando para algo vindouro, algo que iria ainda se suceder, algo que ainda iria acontecer. E como hoje, aleluia, está se sucedendo, aleluias, quando observamos bem, ele começa a falar novamente por causa da falta de entendimento dos seus próprios discípulos por não terem compreendido. E o Senhor começa a dizer, olha, o campo é o mundo e a boa semente é os filhos do reino. O joio é os filhos do maligno. E o inimigo que o Senhor tivera falado é quem semeou. Foi o inimigo que semeou, que o Senhor tivera dito no meio da parábola, este é o diabo. Quando viu tudo florescendo, tudo crescendo, ele aí se implantou no meio. E agora o Senhor começa a dizer, e a ceifa é o fim do mundo. Olha o futuro já vindo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é consumido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. E assim mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão, a palavra do Senhor diz, do seu reino, tudo que ele causa escândalo, tudo que comete iniquidade. E assim eles lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, que ouça. Quando eu escuto essa palavra, eu lembro justamente no livro de Salmo 94, quando o salmista resolve fazer um apelo à justiça a Deus, um apelo a Deus, à justiça de Deus contra os malfeitores. Ele começa a dizer desta tal maneira, até quando, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Porque eles reduzem em pedaço o teu povo. Aleluia, porque ele reduz em pedaço o teu povo. E aflige a tua herança. E matam as viúvas
E assim eles, no seu próprio entendimento, quando a gente lê no livro de Salmo 94, a gente vai ver que ali o povo dizia em seu próprio coração que o Senhor não estava atentando para nada disso. E ele dizia, o Senhor não atentará para isso, não verá isso, nem o Deus de Jacó atentará para essas coisas. A ponto do salmista dizer, atendeis, ó vós brutais, e vós loucos, quando sereis sábio. Quando sereis sábio. Aquele que fez o olho não verá, e o que fez o ouvido não ouvirá. Aquele que ergue as nações não os castigará. E o que dá a sabedoria, o conhecimento ao homem também não saberá. O povo teria perdido por completo a sua noção das coisas. O povo estava fazendo simplesmente as coisas que na verdade eles achariam em seu próprio entendimento que tudo estava sendo certo, mas eles estavam se desviando do caminho do Senhor e tendo a sua convicção de que ele estava ali fazendo e o Senhor não atentaria para aquelas pequeníssimas coisas. A ponto do Senhor, no livro de Isaías, quando ele começa a falar de um livramento prometido ao povo de Israel, ele começa a dizer assim, quem mediu com o seu punho as águas e tomou medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida, aleluia, o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro, aleluia, o ensinou. Quem tomou conselho para que, aleluias, para que ele desse entendimento e lhe mostrasse o caminho ou mostrasse a vereda do seu juízo e lhe te ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Porventura, não sabeis? Porventura, não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Porque ele, o Senhor, é que está sentado no globo da terra, cujos seus moradores são para ele como gafanhoto. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para que nós viemos habitar. A Bíblia ainda chega a dizer, levantai os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, a quem todos chamam pelo seu nome, oh glória a Jesus, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará, nenhuma há de faltar. Porque a Bíblia ainda diz assim, ó, por que, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falarás, ó Israel, o meu caminho não está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis ou não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem fadiga. Aleluia! E não há esquadrinhação do seu entendimento, porque ele é que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles mesmos se cansarão, aleluias, e os jovens fatigarão, e certamente eles também cairão. Olha o que a palavra do Senhor está falando conosco. Mas ainda diz assim, ó, aqueles que esperam no Senhor, aleluia. A Bíblia diz que ele vai renovar as suas forças como águia. Ele vai correr como, aleluia, e não se cansará. Eles irão caminhar e não irá se fatigar. Meu querido, por que eu falo todas essas coisas? Porque desde o início o Senhor está falando conosco o tempo todo. E a cada tempo as coisas vão mudando. A cada geração, cada um vai se adaptando ao modernismo ou à modernização de um mundanismo atual. A ponto de o Senhor chegar no meio do seu povo e dizer, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça
compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem iniquidade. Aleluias! Sabe por que todas essas coisas teriam acontecido? Sabe por que tudo isso teria se sucedido? Porque eles reconheceram que as suas transgressões teriam se multiplicado perante eles mesmos, e os seus pecados testificavam contra eles, aleluia, por isso que as suas transgressões estavam com ele o tempo todo. Por isso, e eles conheciam as suas iniquidades, era como o transgredir ou negar do Senhor, o negar o Senhor e o mentir, aleluias, e o mentir contra o Senhor. A Bíblia ainda dizia assim, e o retirarmos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceder e o expectorar do coração palavras de falsidade. Por que isso, Anderson? Porque pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e assim a equidade, que é a própria verdade, não pode entrar. Não pode entrar. Se meditarmos no livro de Ezequiel, capítulo 44, de verso 23 ao 24, o Senhor começa a dizer assim, e ensinarão o meu povo a discernir entre o santo e o profano, e a distinguir, aleluia, e a distinguir, olha bem isso, o impuro do puro. E quando houver uma pleita, ou seja, entre aspas, quando houver uma discussão, uma contenda, uma briga, seja lá qual for, eles, os que estavam brigando, assistirão àquele a quem o Senhor colocou para ser responsável pela tua palavra. Eles irão olhar para ele a julgar. E a Bíblia do Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer assim, que pelo juízo, o Senhor fala que pelo meu juízo ele julgará. E as minhas leis e as minhas, aleluia, e os meus estatutos, aleluia, todos da minha solenidade guardarão e santificarão o meu sábado. Se olharmos a respeito disso, iremos ver que no livro de Levítico, de capítulo 10, de verso 10 e 11, também vai dizer, aleluia, para ver a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E ensinarão a todos os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor falou por mão de Moisés. É isso que eu estou tentando dizer, é quase a mesma coisa. De novo, repito, no livro de Ezequiel, de capítulo 22. Ezequiel também começa a fazer a mesma coisa, o Senhor começa a dizer, filho do homem, dize, tu és terra não purificada. E a chuva, aleluia, onde não há chuva no dia da indignação. Porque conjuração no meio de seus profetas, há no meio deles. Olha o que os profetas estavam fazendo. Eles estavam rugindo como leão. Rugindo como leão. Aleluias. Preste a devorar suas presas. Devorando e destruindo almas. Aleluias. Joias e coisas preciosas eles estavam tomando. E aonde se multiplicava as suas viúvas no meio deles. A Bíblia vai dizer que os seus sacerdotes estavam transgredindo a lei do meu Senhor. Eles estavam transgredindo a lei do meu Senhor. E profanando as coisas santas. Entre o santo agora, entre o santo e o profano, não fazia mais diferença. Não fazia mais diferença. E nem conseguia distinguir entre o impuro do limpo. E eles estavam, naquela época, fazendo,
aleluia, fazendo do sábado, escondendo o sábado diante dos seus olhos, e nisso era que eles estavam profanando o nome do Senhor. Não fazia mais diferença. Assim eles profanavam o nome do nosso Senhor Deus. Meus queridos e amados irmãos, novamente eu repito essas palavras. A Bíblia vai dizer que os seus reis, ou seus príncipes, eles eram como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue, destruindo almas para seguir a avareza. Eu poderia falar muito mais coisas. A cada ponto de cada palavra que eu vou falando, eu poderia citar outras palavras, mas isso iria sair verdadeiramente do tema que eu estou tentando falar. São essas coisas que estamos vivendo no dia de hoje. São essas coisas que deveríamos prestar bem atenção. A palavra diz que os seus profetas teriam feito para eles reboco de cal não adubado, dizendo vaidades e predizendo mentira, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor não tivera falado. O Senhor não tivera dito nada dessas coisas. É triste. É triste. Sabe o que estava acontecendo no mundo ou naquela nação? Todo o povo estava se oprimindo gravemente e andavam roubando, fazendo violência contra os aflitos. E a Bíblia ainda vai dizer que, aleluias, aleluias, a Bíblia ainda vai dizer que eles, aleluia, tanto os necessitados quanto os órfãos, eles estavam oprimindo sem razão. E a parte que eu mais acho interessante é essa, que a Bíblia vai dizer assim, e procurei entre os homens alguém que tivesse tapando o muro, na brecha, diante do Senhor, nesta terra. Pois o Senhor não teria achado ninguém. O Senhor não teria achado ninguém, meus irmãos. Foi por isso que o povo teria perdido a sua salvação. E vocês pensam que vocês estão vivendo na graça? Porventura é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. De modo nenhum. Porque se destruiu aquilo que foi edificado, como poderá edificar novamente? Como poderá construir aquilo que já foi destruído? Quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, para fazer agora uma nova criatura renascendo dentro de nosso ser. Quando eu falo isso, eu lembro a respeito do futuro de Israel. Esse é um povo eleito pelo dedo de Deus. E Paulo começa a dizer assim, se as suas primícias são santas, aleluia, perdão, Paulo começa falando assim, que se a rejeição do povo de Israel teria sido a reconciliação para com o mundo, qual seria a sua admissão? Ou seja, qual o significado de admissão? É aquele que permite que alguém, aleluia, aquele que alguém entre em algum lugar. Se não há vida dentre os mortos, Paulo ainda coloca uma interrogação. E Paulo começa a dizer assim, porque se suas primícias são santas, a massa também o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Por que eu digo isso? Por que os ramos são? Porque os israelitas, eles guardam a lei do Senhor. Eles sabem muito bem que a lei do Senhor, que é a lei de Moisés, foi a lei escrita pelo dedo do próprio Deus. E lembra que o próprio Deus falou que a sua palavra não voltará vazia. E que o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a sua palavra, ele não pode revogar a sua palavra. Lembra quando ele chamou Abraão? Abraão, olha Abraão, vou apenas conjecturar com as minhas palavras. Olha Abraão, como eu não posso jurar por mim mesmo, farei dessa tal maneira, Abraão, contigo, para tu saberes que sou eu. Aquele que te abençoar, eu abençoarei, mas ai daqueles que te amaldiçoar, Abraão, e assim você saberás que sou eu. Essas são as minhas palavras dizendo
de uma maneira resumida, para que também não entendam de uma maneira errônea. E assim Paulo começa a falar no capítulo 11 do livro de Romanos. E se alguns dos ramos, ou se o povo de Israel foram quebrados, e tu, nós somos esse jambuzeiro, foste sendo enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glories. Não te glories. E se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então o que vocês irão dizer, pois? Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Paulo começa a falar de uma maneira irônica e ainda repreendendo de uma maneira dura, dizendo: está bem, pela tua incredulidade foste quebrado, mas tu só estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aleluia, aleluia. Para com os que caíram, a severidade de Deus. Mas para contigo, que somos nós, os gentios, a benignidade de Deus. Olha o se permaneceres, aleluia, na sua benignidade. De outra maneira, também tu, eu, você, nós, seremos cortados. E também eles, se não permanecerem na sua incredulidade, o Senhor é todo-poderoso também para poder enxertá-los. Voltaram a ser participantes. Eu poderia falar muito mais coisas em relação a esta palavra do Senhor, porque quando fala da palavra de Deus é algo muito prazeroso. Mas eu venho com essas palavras, resumidamente, pela própria palavra de Deus, para que venhamos entender o que é ser santo, ver a diferença entre um santo e um profano, que é a mesma coisa de um trigo e do joio. Porque o Senhor está à procura daqueles que verdadeiramente ande em sua verdade e creia que Ele enviou seu único Filho. Porque se crermos no seu Filho, iremos crer que também o Senhor é poderoso e fiel na sua palavra. Mas quando negamos a eficácia do Filho, que é o próprio Verbo, Jesus é o próprio Verbo, então negamos que o Todo-Poderoso, nada mais e nada menos, é o mentiroso. E assim seremos participantes não do trigo, mas do joio. Pense nisso. Talvez isso pode ser a sua última chance. Talvez esse dia que você esteja olhando esse vídeo aí agora possa ser a sua única oportunidade que você tem para tentar se arrepender. O Senhor, Ele vem com o Novo Testamento, mas se olharmos bem, analisarmos bem, o Antigo Testamento ele é todo baseado no Novo Testamento. De uma maneira resumidamente falando. E eu poderia falar de todas elas para que vocês tivessem um pouco mais de noção. Porque o que a gente vê é homens descobrindo o mistério de Deus, cuja palavra do Senhor diz assim, ó, que o Senhor ele dá os dons sem arrependimento. Se o Senhor ele dá os dons sem arrependimento, isso significa que ele só vai servir mesmo para a edificação da igreja. A chegar naquele último dia, vocês vão dizer: Senhor, expulsei demônios, curei enfermos, revelei no teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque o Senhor nos dera a sua palavra para que viéssemos obedecer e andar de conformidade ela, para que diante de todas as nações, quando fosse ver o povo de Deus, o povo fosse olhar para nós e dizer assim, ó, só aquela pessoa ali é uma pessoa sábia. Porque todas as vezes que ele clama, o Senhor o ouve. Todas as vezes. Mas agora, entre a gente e o mundo já não faz mais diferença. Todos perderam o seu rumo. Todos estão ouvindo vozes e dizendo que é a voz do Senhor.
Todos estão ouvindo vozes e dizendo que está revelando no nome do Senhor sem que o Senhor estivesse falado. Porque todo mundo revela, mas ninguém cura, ninguém manda um homem de cadeira de roda levantar. Olha a diferença entre o santo e o profano. Estamos profanando o nome do Senhor. À medida que negamos a eficácia da sua palavra, o poder do seu evangelho, a qual Paulo mesmo disse, não há um outro evangelho, a qual foi pregado, esse aqui, a toda criatura debaixo dos céus. Se hoje conhecemos a Jesus, é por meio dessa palavra. E é por meio dessa palavra que a gente tem que manter. Amém, meus irmãos? Então, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, analise-se a si mesmo. Não julgue. Não julgue a ninguém, mas analise-se a si mesmo. Porque isso, no dia da salvação, que é algo individual, não vai ter argumento. E se fulano? E se ciclano? Se Jesus, aqui o que a gente acabou de falar a respeito do futuro de Israel, o Senhor não poupou os ramos naturais, tema. Devemos crescer no temor do Senhor. E estamos perdendo esse temor. Somos templo do Espírito Santo e muitas pessoas estão perdendo esse foco, achando que pode tudo e todas as coisas. Cuidado. Cuidado, porque o Senhor não se deixa se ensoberbecer. Ele não se escarnece com essas coisas. Eu falei até ensoberbecer, peço perdão a vocês. Mas que esse estudo possa servir para entendimento para cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém.